Bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todas vocês, tudo bem? Espero que você esteja bem. Meu Deus, a palavra de hoje está forte demais, meninas. Permanece comigo até o final desse vídeo, porque o Senhor vai falar muito ao teu coração, assim como Ele falou comigo também. Olha bem, Deus tem um propósito em cada situação. Sabe aquela situação que você tem vivido com a tua família, no teu casamento, no teu trabalho, no teu ministério? Deus tem um propósito nessa situação, amém? E hoje você vai ler comigo Êxodo capítulo 7. Acompanhe comigo a leitura na sua Bíblia, mas antes não se esqueça, você que ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve e ativa as notificações para receber os próximos vídeos. Não esquece de curtir esse conteúdo, também compartilhar e aqui embaixo, olha, escreve o máximo de comentário que você puder daquilo que o Espírito Santo vai falando ao teu coração, mediante você vai ouvindo essa palavra, amém? Em nome de Jesus, vamos à leitura? Êxodo capítulo 7, fala assim: Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, o teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir à sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei a terra do Egito aos meus sinais e às minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes e o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, como grandes manifestações de julgamentos. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés a Arão como o Senhor lhes ordenara. Assim fizera. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e a Arão: Quando Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: Toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhe ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles e os sábios do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um dos seus bordões, e eles se tornaram em serpentes, mas o bordão de Arão devora os bordões deles. Olha para você ver que Satanás, ele ama, né, como é que fala? Satanás, ele ama copiar Deus, né? Só que as cópias dele só se dá mal. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor tinha dito. Meu Deus, como é triste uma pessoa ter um coração endurecido, não é? Como é triste ter uma pessoa com o coração endurecido. Meu Deus, vamos orar para esse povo, para Deus quebrantar o coração desse povo, né? Continuando no 14, disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá das águas e estarás à espera dele na beira do rio. Tomarás da mão o bordão que se tornará em serpente e lhes dirás: O Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer: Deixe ir o meu povo, para que me sirva no deserto. E até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor nisso: saberás que eu sou o Senhor, como este bordão que eu tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Meninas, antes de eu continuar aqui, eu quero falar uma coisa para vocês muito séria. Quantas oportunidades Deus deu a Faraó, não foi? Quantas oportunidades, porque Deus não queria ferir o Egito. Deus não queria ferir o povo. Deus não é um Deus mau. Quantas oportunidades ele deu a Faraó para deixar o povo ir, para tirar o povo da escravidão e do opróbrio. Mas ele não quis ouvir, ele não deu ouvidos a nenhuma daquelas informações, nenhum daqueles pedidos que o próprio Deus enviou para ele, né? Ele não deu. Então, muitas vezes isso acontece conosco.
Muitas pessoas, a gente ora por elas, a gente fala de Deus para elas, mas o coração está tão endurecido que elas não têm entendimento. Elas acham que aquilo não é Deus, que Deus não está falando coisa nenhuma. Mas Deus, aqui a gente vai ver na história que Deus pesa a mão sobre Faraó. E a mesma coisa vai acontecer sobre aqueles, infelizmente, que nós levamos a palavra de Deus, que o Senhor toca no nosso coração, não é? E as pessoas não ouvem, não querem ouvir. O coração endurecido, isso, infelizmente, Deus vai pesar a mão. E só cabe a nós o quê? A oração, a intercessão e o querer da vontade de Deus, não é? Continuando 18. 18. Os peixes que estão nos rios morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito e sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. E fizeram a Moisés e a Arão como o Senhor lhe havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e aos seus oficiais, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal. E os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue no Egito, e fizeram também. E houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos, Satanás, do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu ainda mais e não os ouviu. Você vê que os olhos só vê aquilo que quer ver mesmo, né? Como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa. Nem ainda isso considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água de beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim separaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Ai, meu Deus, que palavra, não é? Meu Deus, como a palavra de Deus, ela é forte. Ela traz a gente, assim, remete a situações que nós estamos vivendo ainda no dia de hoje, não é? Amadas, ouça a revelação dessa palavra. Ouça a inspiração que eu trago para você. Deus, ele tem um propósito em cada situação, não tem? Deus tem um propósito na situação em que você está passando hoje. As dificuldades e tribulações, por maiores que sejam, servirão como oportunidades para que Deus manifeste o seu poder, para que Deus manifeste os seus milagres, nos dando experiências poderosas com Ele, quais no futuro serão o sedimento e a rocha da nossa fé. Meu Deus, o coração obstinado, ele impede o homem carnal de ouvir a palavra de Deus. E ele vira as costas para o seu Criador. E debaixo de um domínio de Satanás, ele permanece em um caminho que ao fim vai resultar em morte, vai resultar em destruição. Ao ouvir a voz do Espírito, quebrante-se. Deixe que ele fale as suas verdades e aceite a transformação que ele tem para a sua vida. Não endureça o teu coração. Ouça a exortação, ouça a palavra de Deus. Aquilo que o Senhor tem para você, você precisa ouvir. Você precisa entender e agradecer, porque Deus, ele exorta aquele que ama. Deus ajuda aquele que ama, não é? Preste atenção, uma estratégia usual do diabo para perverter o entendimento dos homens, para perverter o entendimento das mulheres, é imitar o poder de Deus, é imitar os sinais de Deus. Satanás, ele, com muitos magos e encantadores do Egito, que movidos por espíritos de prostituição e engano, querem levar à morte todos aqueles homens e mulheres. É comum que qualquer ato com aparência de sobrenatural
seja interpretado pelos homens carnais como manifestação de Deus. Entretanto, amadas, se o sinal não aponta para Jesus Cristo, a sua suficiência como Salvador e Senhor, se não é realizado exclusivamente em nome de Deus e para a glória de Deus, então este sinal vem do diabo e não gera transformação de forma nenhuma nas vidas, não gera transformação nenhuma na família, mas acorrenta o homem, aquelas malignidades da terra, e elas conduz esses homens também à morte eterna. Infelizmente é isso que acontece. Nós precisamos perseverar no Senhor, em oração por aquele que tem um coração endurecido. Pedir ao Senhor que tenha misericórdia. Pedir ao Senhor que, que nos ajude, que nos dê direções. Porque nós sabemos, queridas, que algo ruim tem acontecido, não é? A palavra de Deus, ela não volta vazia. Tudo aquilo que Deus tem feito para você, tudo aquilo que Deus tem feito por você, é porque Ele te ama. Não é porque você merece, é porque Ele te ama. Então não endureça o teu coração, não seja obstinada, né? Não impeça Deus de agir através de você. Deixe Deus agir através de você. Amém? Em nome de Jesus, o Senhor quer realizar milagres através de você, em você e através de você. Amém? Deus tem um futuro maravilhoso para aqueles que creem, para aqueles que permitem ser usados por esse poder maravilhoso, espiritual, que vem do céu. Tá bom? Essa foi a nossa palavra aqui do capítulo 7 de Êxodo. Deus tem um propósito maravilhoso sobre a tua vida e sobre a tua família. Aquilo que tem acontecido é um propósito de Deus. Mas não deixe que o diabo endureça o teu coração. Tá bom? Te amo em Jesus. Espero que você tenha gostado dessa palavra. Não esquece de comentar aqui embaixo tudo aquilo que o Espírito falou com você. Não esquece também de curtir e compartilhar esse vídeo, tá bom? Te amo em Jesus. Um beijo da pastora. Fica com Deus. E até amanhã, se assim Deus permitir.